Olá, olá, boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a uma live de quarta-feira do canal Somos Espiritismo. Hoje vamos falar sobre Jesus e o ensino moral. E quem vai estar aqui conosco conversando hoje é Rafael Ávila, ele que é do canal Espírita.sou, aqui do Instagram. E é o nosso convidado dessa noite. Vamos conversar e ter um particular muito interessante aí. Quero mandar um grande abraço aqui para o Wilson, que está aqui com a gente, a Thaís, boa morte, muito obrigado. O Rafa já está aqui com a gente também. Nath Balieiro, muito obrigado pela presença. O Hélio também está aqui com a gente. Meline Rosana, muito obrigado, viu? Então deixa eu chamar logo o Rafa, né, para a gente dividir a telinha e começar de uma maneira muito boa. Vamos só esperar ele aceitar o convite e assim a gente começar a nossa live. Deixa eu ver se o convite foi. Opa! E aí, cara? Salve, salve, boa noite. Salve, salve! Olha só que beleza! Muito obrigado, viu, por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Valeu, Ed. Eu que agradeço o convite. Sempre bom estar junto contigo aqui, dividindo essa telinha mágica que nos Pô, une, né? e muito bem acompanhado aí de um lado Jesus, a sua esquerda, a sua direita, Allan Kardec. Olha só, cara, muito legal isso aí. Pois é, cara. Eu achei um artista aqui na cidade, muito bom, por sinal, e um cara batalhador, sabe? E ele começou a fazer uns trabalhos muito bonitos. Eu comecei a pedir trabalho para ele, né? Ele não fazia serviço para fora. Eu falei, cara, você tem que ganhar dinheiro com isso. E Claro. aí, e aí aí eu pedi esses dois quadros. Esse do Kardec, esse que está aqui, está incompleto ainda. Ele depois fez um material mais bonito, mas eu já tinha enquadrado esse. Falei, depois eu faço outro. Mas um trabalho muito bonito, muito bom que ele faz. Eu tenho que valorizar o trabalho local, né, do artista local. E tem muita gente com Isso aí, ele talento, né? tem. E ele tem Instagram? Tem Instagram, cara, tem Instagram. Deixa eu Pois ver é, se vamos se divulgar eu aí. acho aí que eu divulgo, cara. De repente a Deixa eu gente ver. coloca aí, né, dá uma forcinha aí, né? É, Porque pois realmente é. hoje em dia nós temos que ajudar bastante, né? Esses artesãos, artistas locais. Você tem toda E a razão. assim procurar, né? Pois é, tô Então, tentando Rafa, logar aqui. Se eu achar, eu passo durante a não, live. tranquilo, tranquilo. Tem uma hora aí ou mais. Boa. A gente não combinou isso, não, mas é o seguinte: você se importa em fazer a prece inicial para nós? Agora que você tá perguntando, né? Ao vivo, né? Na Eu- frente de todo mundo. como que você nega como você nega uma solicitação dessa, né? Não tem como negar. Mas eu faço sim, sem dúvida. Tá certo, obrigado. Imagina. Vamos lá, então convido a todo mundo para que se sente confortavelmente, possa respirar profundamente, possa se permitir trocar as energias do corpo, entrar num estado de meditação, que nesse momento todos possamos estar conectados aonde quer que estejamos, ligados aí pela tela do celular, usando essa ferramenta poderosa de divulgação do Cristo, do Evangelho, para que possamos estudar, aprender, para a tarefa que nós temos aqui individual, que é de se aprimorar. Que os bons espíritos possam nos acompanhar essa noite. Agradecemos também a espiritualidade ligada aí ao perfil do Ed, do Som do Espiritismo, e que tenhamos uma noite abençoada. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Eu quero mandar aqui um salve aqui, ó, para PS Natanael tá aqui com a gente, a Flavinha tá aqui, amiga espírita, muito obrigado, viu? Carol Merlino tá aqui com a gente. A Vanessa Elias tá seguindo a gente. Muito obrigado, viu, Vanessa, pelo seu apoio e tal. Daniela Lima, Lourdes Gomes, muito obrigado. Vanessa Elias, já falei. Cláudia Cubas, muito obrigado. O Hélio está aqui com a gente, divulgando Espiritismo. Nath Balieiro. E, claro, Espírita Soul. Olha só, a primeira live que nós fizemos, o canal chamava-se Terceira Revelação Espiritismo.
Aí, Rafa, conta pra nós aí como é que deu esse rolê aí de você mudar o nome, inclusive mudou até a arte, ficou muito interessante, o logotipo aí, Sou Espírita, alma, né? Sou alma, e também ao mesmo tempo pode ser aquela coisa assim de um ritmo, né, também. Conta aí, cara, É. pra nós. Ah, cara, desde que a gente criou o Terceira Revelação Espiritismo, o pessoal da blogueiragem aí, mais antigo do que a gente, inclusive, falava assim, Terceira Revelação é algo muito específico, né? Só quem está dentro do movimento e que estuda compreende que Terceira Revelação é a mesma coisa que o Espiritismo, na verdade. Só que eu gostava muito, achava muito forte a expressão da Terceira Revelação, né? E eu gostava muito e queria difundir. Então mantive, não troquei e tocamos o barco como Terceira Revelação. Esse ano eu tive um insight num determinado dia, num determinado momento, sem pensar que em troca, sabe? Não foi nada planejado. E eu tive um insight, e quando tive esse insight já veio a identidade visual, como eu queria, o porquê do soul, né? Do espírita soul, justamente do soul da alma, né? Espírita como alma, e como soul também, né? Que eu sou espírita, se usar a fonética, né? Então dá para brincar com tudo isso e tentar trazer, porque a identidade, a primeira identidade visual do Terceira Revelação Espiritismo era muito rígida, né? Era livros, era Kardec, era algo que remetia à didática. Então era estudo, e sempre foi estudo, claro, né? Só que a gente vai adequando a nossa personalidade a dentro do perfil, né? E eu depois mudei de novo a identidade visual ainda dentro do Terceira Revelação Espiritismo para algo mais moderno, para que não fosse tão engessado. E o espírita soa super leve, né? Essa identidade visual ela é super leve, tem toda engraçadinha. Então a ideia é justamente fazer uma comparação de que o espiritismo pode ser uma coisa de boas, uma coisa leve, uma coisa legal, uma coisa gostosa, a partir do momento que a gente trabalha com responsabilidade ao mesmo tempo, né? Porque senão a gente acaba se perdendo e esquece qual que é o objetivo de tudo, do trabalho principalmente. Mas é isso, então o Espírita Soul veio dessa história aí de. Não foi nada muito planejado, mas assim, as coisas sempre vão modificando, né, Ed? Não vou falar que é uma evolução, porque querendo ou não, eu sou o mesmo. A gente vai evoluindo, claro, com o tempo. Mas você mesmo já sempre muda, né? A identidade visual, a sua identidade visual você muda. Então, a gente vai sempre trazendo coisas novas, elementos novos para o nosso trabalho, né? Música, que até então nos primeiros anos eu nunca trouxe. E a gente vai colocando nossa pitadinha aí para que a doutrina, né? A doutrinação, o repassar do conhecimento, que é o que a gente faz, querendo ou não, né? Seja uma coisa que seja agradável e que traga mais adeptos, né? Porque senão a gente vai ficar naquele espiritismo das casas tradicionais e a gente acaba perdendo, né, essa galera nova. Você que trabalhou tantos anos na juventude que nem eu, sabe como que é. Então a gente tem que estar sempre ligado, conectado, falando o que a molecada tá falando, apesar de eu não estar no TikTok, aqui dentro do Instagram a gente fala, tá ligado nas redes sociais, sabe das gírias, sabe do que tá se falando por aí. E é isso, cara. Eu acho que a ideia é sempre a gente otimizar, né, o que a gente tem, essas armas aí que a gente tem para a divulgação do evangelho. Cara, eu acho fantástico essa pegada assim de se reinventar, né? E não é só você, né, o Espírita Soul, mas assim, a gente vê que tem muitos canais aí que trouxeram essa proposta de se reinventar e estão aí realmente com a nova dentro da doutrina espírita, mas com essa linguagem assim mais, digamos, até posso dizer até mais acessível, né? Porque se você for Sim, pegar o espiritismo clássico mesmo assim, ele é muito rebuscado e tem muita coisa assim que às vezes fica difícil. Então vem uma é, linguagem nova. Você acabou de citar o TikTok. Cara, eu acho incrível. Você vê um videozinho do TikTok assim de 1 minuto, 3 minutos, a pessoa fazendo assim a sua performance. Puxa, de repente explica, para quem assim já tem um conhecimento, explica muita coisa do que está lá dentro, assim, né? E para quem está começando, fica aquele chamariz, né? Fala assim, poxa, mas será que é isso mesmo? Será tal? Por é, que será que ela falou isso? Por que será que ele disse isso? Aí vai
sei lá, é um chamariz, assim, uma linguagem nova. E é interessante essa transformação digital que tanto se falou no ano passado, 2020, né, até por causa da pandemia, né, ter chegado para o espiritismo, né? Eu sei que eu e você, a gente já estava aqui antes da pandemia, né? Não posso dizer que a gente chegou aqui e já só tinha mato, porque não, já Não, tinha já já gente tinha. desbravando, né? Pois é. Mas, assim, quando a gente fez a primeira live, você morava em São Paulo ainda. Pois é. Aí, tem uns anos que você está aí em Mato Grosso, É. qual a cidade? Sinop. Sinop, pois já tem uns anos que você está aí. Então, a gente vê que, poxa, muita coisa, muita gente apareceu, muita gente com a linguagem, com essa É. proposta, assim, e eu acho legal, porque é uma forma de você comunicar, divulgar a doutrina espírita, né? Que, segundo Emmanuel, é a maior caridade que nós podemos fazer por essa doutrina. Tudo Sim, bem, que eu não posso, a gente não pode ser poliano para dizer que todo mundo está fazendo maravilha. Não, tem uns aí que estão pisando na bola, né? Mas isso. É o que eu cada um ia no seu falar, né? tempo, A gente cada tem que, um no assim, seu momento. a gente tem que tomar cuidado, né? De, assim, como tudo tem seu lado bom, tem o seu lado ruim também, né? Quanto mais as coisas proliferam e proliferam rapidamente, a gente tem que tomar cuidado. E tem que tomar cuidado com o que a gente observa, né? Outro dia eu estava conversando com uma seguidora justamente sobre isso. Ah, tô adorando seguir ou acompanhar e tal, tô aprendendo muita coisa. Eu falei, você vai achar muita coisa aí, é um mar aberto. A questão é saber filtrar, né, Ed? Esse é o ponto certo, saber Sim. filtrar. E a gente está falando isso no Instagram, mas isso serve para qualquer plataforma. Qualquer plataforma. E a parte boa do TikTok é que, se a gente for ver, a gente tem uma geração aí de crianças e adolescentes que usam a ferramenta e que não tem, talvez, o conhecimento da doutrina, né? O Instagram já perdeu o público jovem que ele tinha e foram para o TikTok. Então, assim, essa galera que está sendo evangelizada lá é bom porque já começa a aprender. Muita gente não conhece, não tem conhecimento nenhum. Tem muita gente que vejo que descobre as coisas por lá. Então, porque às vezes o pai não levou para uma evangelização, a criança ou adolescente não gosta de religião por conta de atitudes que os pais têm, ou dos pais forçarem para levar para uma igreja ou para um centro espírita mesmo. Então, assim, se cria uma sensação, um sentimento contrário à religião. E essas crianças e adolescentes acabam crescendo sem. Ou sem o conhecimento. E a hora Sim. que elas veem dentro de uma plataforma pessoas falando a linguagem delas e coisas que talvez respondam algumas perguntas, faz com que essa galera se veja representada. E aí elas vão tirar dúvidas. E é aí que tudo começa. Exatamente. Eu quero mandar aqui um abraço ao Ricardo Guimarães, acabou de entrar, Tereza Alo também, minha amiga Betânia Paiva, lá de Cajazeiras, ó, dia 6 agora é aniversário dela, pessoa maravilhosa, sagitariana, puríssima Parabéns. mesmo, aquela assim que ela faz deboche com você, você nem sabe que ela tá debochando. É sagitariana pura essa aqui, uma amigona mesmo. Heraldo Coradinho tá aqui com a gente, Nath Balheiro já tinha falado, né? Dona Val tá aqui, ó, Dona Val tá marcando presença. A Débora Nigri tá aqui com a gente também, a Bruna Ellen. Rafitz também tá aqui, cara, que maravilha. Quanto tempo, Rafitz, O você O não Rafid está em aparece. desdobramento. O Rafid está Pois é dormindo lá. é a ubiquidade do espírito, cara. Eu acho legal O demais Rafid está isso. dormindo lá e ele está logado, Pois não sei como. é, olha só. A Lívia está aqui com a gente, Matilde Alcalde está aqui também, e Matilde o é minha Hélio, mãe, né? manda um beijo para ela. Ah, beijo, Matilde. Olha só que maravilha. Você é a causadora desse cara maravilhoso aqui, que a gente tanto gosta. Discípulo Espírita está aqui com a gente, Pedro Victor também tem um canal muito interessante. E é isso. Mas Eu olha só, coloquei lá em Rafa, cima, viu, Ed, o perfil do menino, viu? Coloquei lá em cima o perfil do rapaz, Marcos. Vou até puxar aqui, ó. Marcos da Silva Souza 82. Para quem quiser seguir ele, vocês vão ver obras muito bonitas. Marcos da Silva 82. Esse cara aí. Porque nós estávamos falando desses dois quadros que estão aqui atrás do Rafa, que é Jesus e Kardec. Então, é um artista local de Sinop, que é a cidade onde o Rafa hoje está morando, que ele produz esses quadros. Então, ele realmente é muito bom. Na verdade, ele É muito produz bom a mesmo. arte que você pediu, viu, Ed? Essa é a parte legal, né? Então você manda uma arte para ele e fala, você Isso. reproduz isso para mim. E aí ele É faz isso a aí. mágica acontecer. Maravilha. Vamos apoiar os nossos artistas locais. É isso aí. Flávia Crawford, muito obrigado pela presença. Lud Miranda, muito obrigado. E Zezé
estar aqui com a gente também. Muito obrigado. Olha só, quando a gente pega esse modesto livrinho aqui, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente abre na introdução, pessoal, quando for ler livro espírita, não pule a introdução. Você, às vezes, vai perder um conteúdo precioso. É verdade. Já de cara, Allan Kardec começa assim, ó, as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e ele, o ensino moral. Se esses 4 primeiros foram motivos de discórdia, de dúvida, de colocar em xeque, o ensino moral está imbatível até hoje. Não tem ninguém que coloca a moral do Cristo em dúvida, em xeque, ou fica, sabe? Geralmente as pessoas se pegam sempre com essas predições, milagres e principalmente os dogmas da igreja. Aí, Rafa, a gente não tem como falar dos ensinos morais de Jesus sem falar de parábolas, né? Sem falar daquelas histórias curtas que, na verdade, assim, não tem tanta relação se o fato realmente aconteceu ou não. Mas, Sim. assim, um ensino moral que ela traz embutida, né? Então, assim, a gente tem inúmeras parábolas, se a gente for olhar, né? Vamos passar a Mas noite o ensino... falando parábolas aqui, né, Ed? Exatamente, mas o ensino do Cristo não era só de palavras, não. Também o ensino dele era na atitude. Porque foi alguma vez eu vi um pastor evangélico falando que Jesus ele juntava a ortodoxia com a ortopraxia. Nossa, 2 palavras, credo. Peraí, deixa eu traduzir. Ortodoxia. Ortodoxia é quando ele prega a lei, ele coloca o que está na lei. E ortopraxia é a prática do que ele fala. Ou seja, ele não só falava, ele fazia. Não é verdade, Rafa? E aí, manda aí, cara. O que você acha? Quando a gente fala de Jesus, e antes até da gente entrar em Jesus mesmo, nessa questão da questão moral que ele trazia, a gente tem que pensar um pouquinho antes de Jesus, né? Se a gente for fazer uma análise antes do Cristo, os povos que viviam, né? Os hebreus, os judeus, os hebreus, os outros grandes povos que dominaram aí, né, a terra em inteligência e tudo mais, marcaram a história, os egípcios, os gregos, os romanos. Se a gente for pensar todo esse povo aí que viveu na Terra, antes de Jesus, a gente pensa assim, esse povo tinha moral? As pessoas que viviam nesses povos, eles detinham alguma moral? Né? E aí, se a gente for fazer a análise de como eles viviam, uma vida simplesmente material, e quando se conectava a Deus ainda era ligado à matéria, né? Porque era sempre por troca, por permuta, de pedir as coisas para receber em troca, de adorar, de oferecer. A gente for pensar, talvez pouquíssimas pessoas, porque a gente não pode falar, né, que não tinha ninguém assim, mas que pouquíssimos espíritos encarnaram aí com essa moral toda que você trouxe, né? De fazer as coisas, de falar as coisas e de fazer as coisas que falava. Então, se a gente for fazer uma análise pré-Cristo, a gente vê que muita gente aí, muitos espíritos ainda eram muito rudimentares nessa questão de colocar as coisas para... Porque é isso que faz a gente evoluir, né? Só que aí apareceu esse cara aí apareceu Jesus. E aí Jesus ele acaba trazendo um Deus de amor e não um Deus radical, um Deus guerreiro. Tanto que se esperava que viesse um cara lá em cima do cavalo, né, um libertador do povo. E não veio isso aí, veio um filho de um carpinteiro. Simples, humilde e um espírito que até então ninguém sabia da grandeza dele. Era uma pessoa como qualquer outra, né? E a gente só vai descobrir mesmo, né, o seu potencial depois da sua vida de pregações, e aonde Jesus traz alguma coisa nova. Então, trazendo esse Jesus, esse Deus de amor, e não um Deus raivoso, um Deus punitivo, um Deus que não era aquilo que a gente conhece, ele acabou fazendo com que ele trouxesse uma coisa nova. Ele trouxesse, através das suas palavras, ele trouxe uma ferramenta nova, ele trouxe um negócio chamado Evangelho.
que depois, né, se adaptou e virou evangelho. O evangelho nada mais é, esse evangelho bonito que você mostrou aí no começo, o evangelho nada mais do que significa do que boa nova. Né? É trazer a boa nova. Então Jesus ele não trouxe o evangelho, ele trouxe uma nova mensagem, uma nova informação para todo mundo. Que no caso é esse evangelho do Cristo. E esse evangelho, ele foi algo muito rico, porque curiosamente não foi Jesus que escreveu. Não veio das palavras dele escritas no papel, não foi ele mesmo que escreveu. Ele não recebeu nenhuma mensagem ali, psicografou. Ele não botou nada na ponta do lápis por si próprio. Quem deu o corpo do que Jesus fez e do que Jesus falou foram os apóstolos. Foram aqueles que viveram com ele, foram apóstolos, discípulos de apóstolos. Então, acho que talvez por isso que teve tanta força, viu, Ed? Por isso que tem tanta força Jesus. Por isso que a presença dele é tão rica ainda hoje, por isso que ultrapassou 2000 anos aí e ainda se vive muito Jesus. Porque não foi a biografia foi feita pelos outros, né? De um cara que mudou as coisas do tempo. Então, se a gente via que as pessoas eram devoradas pelos leões ali na arena, se elas cometiam infrações, se elas viam os judeus, os escribas, punindo as pessoas pelas ações que elas tinham, então aquelas criaturas julgavam de acordo, como doutores da lei, né, já julgavam sem ouvir partes. Alguém viu, fez aquilo, roubou uma laranja, vai lá e corta a mão. É assim. Não quer saber para que a pessoa cortou a mão. Por que a pessoa cortou a mão? Não quero saber. Não tinha direitos humanos naquela época. Não tem alguém que vá defender aquele povo. Então, alguém fez uma coisa equivocada, não importa se você tinha uma causa nobre, uma causa necessária. Não importava se você estava passando fome. Você era punido por conta disso. Então Jesus acabou mudando isso. Né? E Jesus mudou de um jeito fantástico, trazendo essa boa nova. Ele acabou trazendo e criando, ele criou, na verdade, né? Um manual novo. Um manual de como se deve viver. E aí ele trazendo Deus também para muito mais próximo da realidade daquelas criaturas, né? Deus não como um pai, não como um ser acima, mas como um pai acolhedor, né? E que existem moradas e que se a gente coloca fé as coisas mudam. São realidades completamente loucas, né? Visionárias. Como o nosso amigo disse aí, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele trouxe esse evangelho, que é esse manual fantástico de como nós devemos viver. Qual é a nossa postura, como a gente deve ser, o que a gente deve fazer perante as ações da vida. Para aquele povo era apenas orientações libertadoras. Porque vamos voltar ainda no tempo de Jesus. Imagina, um hipizão, que nem Jesus, acabou chegando lá e me traz, hipizão do cabelo comprido, né, barba e tal, me traz um monte de coisas que as pessoas falam, esse cara tá louco. Né? Não tem sentido, né? Seguir esse cara, me despejar aqui dos meus bens, de tudo que eu tenho para seguir ele, porque Deus quer isso. Tá doido, nem a pau, eu prefiro morrer rico, né? Então, assim, não se tinha muita percepção do que dessa questão de valor, né? Qual o valor da vida? Qual o valor? O que seria essa moral? Até então, o evangelho era feito ali para aquelas criaturas como uma conduta, mas até então não se tinha essa percepção de moral, do que isso é moral. A gente demorou um pouco mais de tempo para isso acontecer. Então, o que mexe com o evangelho é exatamente isso que você trouxe. É que Jesus, ele falava das coisas, mas ele agia igual ao que ele falava. Então chegava os fariseus e os escribas, Jesus, temos uma mulher para ser apedrejada aqui. Cometeu adultério, foi flagrada em adultério, não quero saber. Por que ela cometeu adultério? Não quero saber se o marido dela traiu antes, não quero saber. Vamos tacar pedra nela. Devemos tacar pedra nela? Aí Jesus, em vez de falar assim, sim ou não, ou em vez de falar, o que a sua lei fala? Porque a lei mandava, que era o que eles perguntaram. Aí ele vira e fala assim, quem aqui já não cometeu uma besteirinha na vida? Quem já não falhou? Então, assim, não tinha essa medida
de valor da gravidade do erro que a pessoa cometia. Cometia o erro, podia ter roubado uma laranja, podia ter cometido adultério, a gravidade para eles era a mesma, a régua era a mesma, então punição era adequada de acordo com o que vinha lá desde a da época de Moisés, lá da lei de Italião. Então Jesus acabou mudando isso. Ele acabou fazendo com que as pessoas, através desse manual de moral, que elas refletissem, que elas simplesmente não agissem do jeito que elas estavam acostumadas a agir. Assim como na parábola do semeador, Jesus questiona, né? Quem que é o próximo mais próximo? Aqueles que passaram pelo samaritano e ignoraram? Ah, mas é um samaritano. É um povo que a gente não gosta. Tá, mas a gente tem que seguir a máxima de Deus. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo? Então, meu amigo, quem é o próximo mais próximo? Ah, é o samaritano. Então, meu amigo, é isso, tem que fazer. Então, assim, faz com que esses caras pensem, né, do nascer de novo, sabe? Faz com que eles entrassem num conflito. E foi isso que fez com que Jesus tivesse centenas de seguidores. Talvez não os escribas e os fariseus, porque aquelas criaturas já tinham uma ideologia, já tinham uma crença fixada, estabelecida, mas justamente para aquelas pessoas que ainda tinham o coração aberto, aquelas pessoas que não tinham tanto estudo. E foi para isso que Jesus chegou justamente para essa galera aí que não acreditava em Deus, depois chegou nos gentios. Então vamos pegar essa galera aí que tem vontade e que pode fazer com que as coisas aconteçam, que o mundo possa ser mudado. Porque se a gente fizer esses caras aí, não vai mudar, eu vou morrer. E foi o que aconteceu. Então, assim, Jesus preparou tudo isso. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Jesus era um espírito de uma hierarquia que a gente desconhece. Jesus era um cara preparado para isso. Jesus era um monstro. Era um cara que, se a gente olhasse na rua, a gente não reconheceria, né? Porque nosso olho cego, material, não conseguiria identificar Jesus. A não ser que a gente fosse médium, né? Aí talvez a gente veria. Mas assim, eu que não tenho mediunidade, eu não ia perceber. Mas é isso. Jesus, ele então tinha um poder para isso. Tinha uma energia, uma sinergia, tinha uma empatia, tinha uma simpatia. Jesus juntava tudo isso e conseguia transmitir serenidades, respeito com todas as pessoas que estavam ao redor dele. E, acima de tudo, ele exercia os exemplos que ele falava. Ele exercia a palavra que ele trazia. De respeito ao próximo, de amor ao próximo, de união. Então, a hora que ele faz isso, e vamos voltar de novo àquela história que eu trouxe de antes de Jesus, de que quem que fazia isso antes? Quem fazia isso antes era marcado na vida, era um cara marcado no tempo. Talvez Buda, né, por ser um outro espírito que foi marcado aí, pela bondade, talvez. Então, assim, quantos espíritos que passaram antes do Cristo marcaram tanto assim para estar presente nas nossas vidas até hoje? Então, o que ele fez deixou marcas, né? Deixou muita marca. E Jesus era um cara que podia fazer isso. Então, por ser um espírito de alta hierarquia, de ser um espírito muito superior àqueles que estavam na Terra, acabou tendo a possibilidade de fazer isso que ele fez. E deixou marcas na gente, né? Tanto que a gente está falando dele até hoje, né, Ed? Sim, exatamente. O ensinamento dele reverberou por todos nós, né? Assim, por todos os tempos, e estamos aqui hoje. E eu acho que se não existisse Jesus, não haveria espiritismo, porque eu imagino que, assim, que a doutrina espírita é um projeto de Jesus quando ele esteve aqui conosco. Pois ele falou, né? Se tem fé em mim, né, guardai-vos, porque enviarei, rogarei a meu Pai, ele enviará outro Consolador, a fim de que fiqueis com vós por toda a eternidade. Então, o espiritismo está aí. O espiritismo é calçado, né, Ed? O espiritismo é calçado no cristianismo. Exato. Não tem nem como existir, realmente. Exatamente, é. Ó, a Elaine Pérez está aqui com a gente. Acabou de entrar aqui sob a luz espírita, está aqui conosco. A Natana Lima, ó, sua vizinha aí, lá do Mato Grosso do Beijo Sul. pra Natana Natana. Lima está aqui com a gente. A Natana é tão vizinha minha que ela tá a 1.000 quilômetros de distância.
É mesmo, bem pra você entender como pertinho, tá cara, olha longe pra só. caramba. Pois é. Somos espíritas, está aqui, ó. Ela faz parte da família. Somos espiritista, somos espiritismo e Né? somos espírita. A família aqui, os primos. É o A trio. Ana Emília Formiga também, ela esteve fazendo uma live com a gente sobre Em Busca do Espírito de Verdade. E ela realmente, assim, ela deu uma aula maravilhosa. Ana Emília Formiga, lá da Paraíba, Cajazeiras. Muito Legal. obrigado pela presença. Fernanda Mendes, Isilda Miras, está aqui, muito obrigado. Tatiana Fonseca, Kissy Hoffner, muito obrigado. Viu? Natureza do Amor, muito obrigado. Adria 1970, Viviane, está aqui também. E o WM, que foi colocou Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela sua participação. Mas você falou uma parábola aí que me chama muito a atenção, que é a parábola da, da mulher que foi pega em adultério, né? Essa parábola traz muitos ensinamentos. Para começar, é o seguinte: Jesus já colocando assim a mulher numa condição de par e passo com o homem, né? Porque a mulher sempre foi tratada como como, sei lá, Ser inferior, né? algo, um ser inferior, exatamente. Isso aí a gente vê muito assim nos textos do Velho Testamento, porque é um homem gerando o outro. Assim, a mulher não participa, parece. É o homem gerando o outro, se for pegar o Velho Testamento, Sim. o Antigo Testamento, quer dizer. E Jesus pega e coloca a mulher numa condição já melhor. Mas não só essa passagem, mas tem a parábola da samaritana, que ele pede água para ela, e ela fica questionando, mas eu sou samaritana, como é que eu posso dar água para você, que é o nazareno? Tal. Ele fala, não interessa, me dê a água, me dê de beber. Quer dizer, a água é vida. Então, olha só, uma mulher samaritana fazendo isso por ele. E também não podemos esquecer da parábola do eu, cara, tô ruim hoje de memória, viu? A parábola do óbolo da viúva, que uma senhorinha, viúva, chega lá no templo de Salomão e coloca lá 2 moedinhas lá no gasofilácio, que era como se fosse um trombone de cobre. Então, quando o metal batia, fazia barulho. Então, vinha aquelas pessoas com muitas moedas e de propósito, que era para fazer barulho, para mostrar que estava doando muito. Aí vem essa mulher, viúva. Já não era fácil ser mulher naquela época, ainda mais uma mulher idosa e viúva. Então imagina o que essa mulher não fazia para ganhar a vida. E ela vai lá e coloca 2 moedas. Aí fica aquela coisa no ar assim, gente rindo assim de ombro. Aí Jesus vai e aproveita e dá um ensino maravilhoso. Mas sobre a mulher adúltera, é interessante que aqueles homens hipócritas, né, a maioria deles fariseus, chamam Jesus para assim, eles iam apedrejar aquela mulher, porque era o costume deles. Mas aí um fariseu lá teve a ideia, não, chama o Cristo lá, vamos, né, vamos ver o que Vamos ele vai ter testar a aquele dizer cara aqui. lá. Vamos testar, pois é, porque eles viviam pegando no pé de Jesus. Acho que Jesus estava andando, ele viu os fariseus e falou assim, ah, meu Deus, deixa eu ir para esse lado aqui, porque já não Lá aguentava vem eles de mais. novo. Lá vem eles de novo, aqueles caras. Aí eles foram levar Jesus, estava lá, a mulher. Aí, poxa, me fala uma coisa assim, tudo bem que hoje em dia, com o espiritismo, a gente entende que o adultério pode acontecer por pensamento, mas naquela época isso ainda não existia, não tinha essa inovação, esse entendimento. E então, quando fala assim adultério, naquela época tinha que ter pelo menos 2 pessoas adulterando lá, não só a mulher. E aí, a mulher foi pega em adultério, sim, mas cadê o homem que estava adulterando com ela? É uma pergunta que possivelmente Jesus deve ter feito mentalmente isso aí, né? Mas a gente não pode entrar nesse particular porque isso aí é muito Sim. achismo. Porém, fica aquela coisa, aquela hipocrisia. Uma mulher lá caída no chão, aquele monte de homem com pedra na mão, tudo assim, já com sangue no olho, e Jesus lá. E aí, Jesus, como é que é? A lei manda apedrejar. Aí você. Tal. Olha só, você chamou atenção para uma coisa interessante, eu estava pensando. Se Jesus fala assim, ó, ah, tá, não, então pode apedrejar. Aí eles vão falar assim, olha só, hein, ele vem aqui falando que veio trazer a lei do amor, do perdão, não sei o quê, e mandou a gente apedrejar. Aí, quer dizer, né, gongo para Jesus. E se Jesus fala assim, não é para apedrejar não, não é para apedrejar não. Aí fala assim, ah, Jesus, então tá. Você falou que não veio destruir a lei e os profetas, mas sim complementá-los. Que complemento é esse que você está dando? Acabou de falar para a gente descumprir a lei. Aí, gongo para Jesus de novo. Olha só, cara, que roubada que esses caras queriam colocar Jesus. Olha Por só. isso? Agora por outro, só um pouquinho para terminar. Agora Não, pode falar. por outro lado, cara, Jesus é um cidadão que ele transformou água em vinho.
ele era um sujeito que andou sobre as águas. Ele contou uma história que ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto. Multiplicou pão e peixes, multiplicou, fez a multiplicação. Será que Jesus não conseguiria transformar aquelas pedras nas mãos daqueles homens em areia? Será que ele não conseguiria fazer com que o tempo desse uma virada ali, viesse aquele vendaval, aquelas nuvens pesadas assim, aquela chuva e todo mundo saísse correndo? Será que Jesus não conseguiria fazer a mulher desaparecer? Claro que ele conseguiria qualquer uma dessas coisas, mas e o ensino moral? Onde é que ia ficar? Será Exatamente. que a gente estaria conversando aqui hoje sobre isso, o ensino moral de Cristo, principalmente sobre essa parábola maravilhosa? Pois é. Pois é aí que está. É como Jesus fala no livro Boa Nova, se não me engano, ele fala para Pedro que Deus ele não quer destruir o ímpio, destruir o sanguinário, não. Ele quer ganhar aquela pessoa, quer resgatar, trazer de volta. Então, esse trazer de volta vem nesse sentido. Então, quantos que Jesus não converteu naquele momento, quando ele deu esse ensino? Aquele que cria sem pecado, que atira a primeira pedra. Para começar, a própria mulher, né, que eu acho que ela deve ter se convertido, porque passar por uma experiência dessa aí realmente não é para qualquer um. Então, assim, Pois é. eu fico assim, maravilhado, sabe, com esses ensinos. Eu sou suspeito, falar de Jesus eu adoro. Antes de eu retomar aqui, a Flávia Crawford, ela perguntou o nome do rapaz dos desenhos. Se você puder, Ed, volta enquanto eu estiver falando, volta lá na mensagem, copia e cola, porque Não, quando eu eu entrei, escrevo aqui. quando o Rafitz entrou aqui, ele acabou perdendo. Você lembra? Não, então, de cabeça, mas o Rafitz está aqui, acho. O Rafitz está aqui, ó. O Rafitz vai pegar aqui, ó. Arroba Marcos, acho que eu consigo pegar o perfil dele aqui e colocar na live. É só um minutinho que eu já faço essa. É só falar que eu coloco, já escrevi aqui. É Marcos da Silva Souza 82. Souza com S. Com S. Isso. Consegui aqui também. Vou marcar aqui só. Facilitar. Gente, o Pronto. Marcos Isso aí. da Silva Souza, 82, é um artista aí de Sinop, Mato Grosso, onde o nosso amigo Rafa mora. Ele é um artista local, ele faz essas obras que estão aí atrás. Jesus e Allan Kardec. Esse aí é o Instagram dele, que nós acabamos de colocar aqui. Tanto eu quanto como o Rafitz, que está por aí, né? Tá dormindo. Aí Em tá aí, Marcos da desdobramento. Silva Souza. Pois é. Então é isso. Mas, Ed, você trouxe aí Sim, essas questões mágicas de Jesus, né? Esses poderios que Jesus tinha, essas possibilidades que a gente fala mágica porque o que é misterioso pra gente não mágica, as coisas misteriosas, a gente não entende, a gente não explica, então é mágica. Mas Jesus tinha muita possibilidade, né? Por ser um espírito de alta envergadura. E de fato, ele não fez nada disso porque ele precisava ensinar. Tanto que essas mediunidades aí acabaram vindo depois, né? Esse tipo de mediunidade, de fazer as coisas se mexerem, não sei o que, veio depois. Então, assim, Jesus veio no tempo dele para ensinar. Para ensinar como as pessoas tinham que viver mesmo. Para que elas pudessem mudar a forma de ser. E aí entra exatamente na função do que é o Evangelho. O que adianta Jesus trazer a Boa Nova, trazer o Evangelho, ensinar, trazer um manual para ele viver? Não. O objetivo de Cristo era um só. Era fazer com que o Evangelho fosse feito para nós. E aí esse Evangelho sendo feito para nós, é para quem vivenciar ele? Eu ou o outro tem que vivenciar o Evangelho? Porque isso é uma coisa muito curiosa. A gente fala das passagens de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, mas a gente aplica para que o outro faça. E a moral é uma das mais que pegam, assim. É a que mais pega. Ó, fulano de tal tá falando do outro. Ó, fulano, que moral que aquele cara lá tem. E eu tô falando daquela pessoa. E quem sou eu para falar da moral da outra pessoa? E é isso que o Evangelho traz. É isso que Jesus quer com o Evangelho.
que eu perceba que eu não tenho que falar do outro, independente do que o outro fala, do que o outro diga, do que o outro faz. Tem uma definição no Livro dos Espíritos muito legal, é a questão 629. Eu vou trazer para vocês do que ela se trata. Ela fala justamente sobre qual é a definição que se pode dar da moral. A gente pensa se a gente vai aplicar na nossa vida ou não. A moral é a regra de bem proceder. Jesus fazia isso? Fazia, bem procedia. Isso é, de distinguir o bem e o mal. Jesus sabia o que era o bem e o mal? Claro que sabia. A hora que a galera vinha lá com aquelas perguntas capciosas para ele, ele sabia o que era o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O que Jesus fazia estava de acordo com a lei de Deus? Estava, em momento algum. Ele, dentro dos 10 mandamentos, inclusive, ele fugiu daquilo que dizia. O homem procede bem quando tudo faz bem, quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, Jesus procedia bem fazendo o bem de todos? Fazia. Então ele cumpria as leis de Deus. Então não é só você entender o que é a lei de Deus e aplicar na vida dos outros. Você tem que ter tudo isso para ter uma boa moral. Então você tem que entender qual que é o bem, entender qual que é o mal. Ok, a gente sabe disso? Talvez. Para algumas coisas nós sabemos. A gente está evoluindo, a gente vai aprendendo. Tem coisas que eu sei que é ruim e eu continuo fazendo. Tem coisas que são ruins e eu não sei. Para mim é bom. E é por isso que a gente tem espíritos perversos, por isso que a gente tem espíritos ruins na Terra. Porque aquelas criaturas, para eles, aquilo que ele está fazendo é bom. Não é ruim. Ele não sabe esse discernimento. Tem um vídeo do Porta dos Fundos muito engraçado que trata desse ponto. É justamente o cara, né, eles usam um personagem, né, que vai matar o outro na favela, sei lá, um traficante, não lembro agora o personagem, mas um personagem vai matar o outro. Aí ele vira e fala assim, ele reza, faz o sinal da cruz e pede permissão para Deus para matar. Então, assim, olha como a gente tem a ideia equivocada ainda do que é da lei de Deus. Às vezes a gente ainda está com o pensamento lá atrás, lá no olho por olho, dente por dente, porque aquilo era uma lei de Italião, não era parte da lei de Deus. Mas a gente ainda está com aqueles resquícios. E aí a gente age como se a gente fosse ainda daquela época, daquele tempo. E esquece que a gente tem que aplicar essa observância do que é bom, do que é ruim, para a gente poder ter a moral. Então, quando a gente tem essa percepção do bem e do mal, eu tenho que aplicar a moral em cima daquilo que é mal. Aquilo é o mal, então eu vou aplicar em cima de mim, não em cima do outro. Porque o outro talvez seja ignorante ainda. Ignorante no sentido de não saber, de ignorar, né? Que é o que significa a palavra que foi distorcida. E aí a gente consegue distinguir o bem e o mal? É a pergunta seguinte do Livro dos Espíritos, 630. A gente consegue? Como que a gente pode fazer essa distinção? E os Espíritos dizem, o bem é tudo aquilo que faz parte da lei de Deus. Ou seja, ele acaba sendo redundante da pergunta de cima. Ele reforça, é lei de Deus? Está de acordo com essa do amor ao próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é a regra maior de todas? Tá, então é lei de Deus. Não tá, meu amigo? Tirar a vida do outro faz parte disso? Não, não faz, então não é. Roubar é? Não, não é, então não faz parte. Falar mal dos outros tá dentro? Não, não tá, porque eu tô desrespeitando o outro. Então, assim, olha como a gente vai pegando as coisas assim, bem, né, no laço curto. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ele acaba sendo muito redundante. E aí ele faz uma última pergunta aqui bem legal. Tem meios do homem conseguir distinguir, que entra nessa questão do ignorante, do ser que desconhece? Ele consegue perceber? Sim, ele consegue perceber. Mas quando que ele consegue perceber? Quando ele começa a crer em Deus. Quando ele acredita que Deus existe e quer saber tudo ao redor dele. Aquelas pessoas que não são conformadas com a simples ideia de que Deus nos direciona, depois que a gente morrer, vai esperar a gente lá no céu, tocando harpa. Quando a gente questiona, quando a gente quer muito mais, quando a gente
tenta entender o que é Deus. Quando a gente, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, faz esse questionamento do que é Deus, a gente já está tentando já ser mais racional, né? Não ser só fé. Porque a gente tem que ter a fé. A gente tem que acreditar em Deus, Deus vai me salvar, Deus vai me curar, Deus vai me ajudar a encontrar emprego. A gente precisa disso. Mas foi o que eu falei na live que a gente fez outro dia. Fé sem ação é fé morta. Então, a ação é o que o Cristo veio trazer. Ele veio trazer essa conexão da fé e da ação. Acredita em Deus, mas faz a sua parte. Deus vai te punir? Não, quem vai te punir é você mesmo, sua própria consciência. Então, quando nós usamos a nossa inteligência à disposição da fé, a gente já começa a entrar nesse caminho de distinguir o que é o bom e o que é o mal, né? O que é o bem e o que é o mal. E aí a gente começa a abrir as portas para essa transformação de aplicação do Evangelho em nós mesmos. E é assim que nasce a boa e a má moral. Porque a partir desse momento a gente já começa a ter consciência, né? A gente já começa a perceber, né, Ed, que determinadas ações que a gente faz geram, como disse a Pila Marta aqui, ações e reações, causas e efeitos. Então, se eu tenho o hábito, péssimo hábito, de fazer determinadas coisas, mas eu faço porque eu fui criado assim, porque me falaram para fazer assim, e eu tenho que fazer assim porque é um método de sobrevivência, para ser mais forte, para ganhar dinheiro, para sei lá. Eu vou fazer isso. Só que isso às vezes me prejudica. E eu não sei, eu não percebo. Até que alguém vem dar uns tapinhas nas minhas costas e fala assim, ó, presta atenção, que isso está fazendo aí está te envenenando. Você mesmo está se autodestruindo. Olha como as pessoas estão agindo com você por conta dessa postura que você tem. E aí a gente, opa, peraí, usando inteligência. Opa, peraí, olha, é verdade, eu não tinha percebido isso. Estou causando desgastes de relacionamentos. Estou causando mal-estar entre as pessoas. E eu nem percebia isso. Para mim era tão natural. E a hora que a pessoa muda, a hora que ela percebe que esse negócio faz mal e ela se transforma, ela aplica o evangelho na vida dela, ela se transforma. Ela muda. Ela é outra pessoa. E é assim que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né? A gente vai identificando um pontinho aqui e vai solucionando aqui. Identifica um pontinho aqui e vai solucionando aqui. E vai ter ponto que a gente não vai identificar. Pelo nível de evolução que nós estamos, pelo nível de evolução que nós temos, vai ter ponto que a gente não vai conseguir identificar. Que a gente, às vezes, vai entravar, vai virar e falar assim, não, cara, eu não consigo mudar isso. Eu não consigo. Não agora. Pode ser que amanhã eu consiga, mas hoje, Deus me perdoe, mas eu não consigo mudar isso. Mas eu posso tentando. Cada vez que eu presto atenção, que eu gero uma situação de auto-boicote, né? Cada vez que eu gero uma situação dessa e vejo que aquilo me prejudica, mesmo que eu não consiga exterminar aquilo da minha vida, das minhas ações, das minhas atitudes, eu vou conseguir, pouco a pouco, ir limando da minha vida. Sempre, e quando eu menos perceber, mesmo que demore anos, mesmo que demore décadas, eu não vou ser mais daquele jeito. E eu vou me sentir muito mais satisfeito e vou perceber que as coisas ao meu redor mudam por conta disso. Então, assim, essa aplicação do evangelho, ela exige duas coisas. Ela exige a sublimação dos nossos sentimentos, a sublimação dos nossos sentimentos e daquilo que a gente coloca para fora, né, das nossas virtudes, daquilo que a gente tem bom, eleva aquilo muito mais, fortalece aquilo que a gente tem bom, e aquilo que a gente tem ruim, a gente precisa exercer o sacrifício. Porque se eu sei que aquilo lá me dificulta, eu tenho que penitenciar aquilo. Mas eu não posso me auto-penitenciar, eu não posso ficar falando, meu Deus do céu, eu faço isso, meu Deus do céu, eu faço isso, que horror. Porque senão a gente também não sai disso, e a gente se adoece também. Então, que a gente tenha consciência, mas que a gente não se desgaste, que a gente não se martirize. Que a gente tenha consciência para que a gente consiga se transformar através desse sacrifício. Não, eu vou conseguir. Eu vou mudar essa minha atitude. Ou eu não vou parar de falar mal das pessoas. Não, uma hora eu preciso parar de falar mal das pessoas. Aí eu vou pro trabalho e alguém fala assim, você viu fulano de tal? Putz, é verdade. Putz, falei mal da pessoa de novo.
Aí a gente vai colocando essa sementinha na nossa cabeça. E uma hora, a gente para. Então a gente precisa dedicar esse sacrifício. Vamos sair dessa encarnação perfeito? Não, não vamos. Não vamos, porque não tem como. Não somos espíritos prontos para isso ainda. Mas só da gente ter esse conhecimento já é uma benção. A gente ter o conhecimento é uma benção. A gente ter a oportunidade para poder se regenerar é outra benção maior ainda. Porque a gente, às vezes, tem saúde, tem emprego, tem todas as ferramentas que a gente precisa para que a gente consiga fazer essa mudança. Tem o dom da palavra, né? Consigo ouvir, consigo ver. Quando a gente tem determinadas ferramentas, a gente tem que ser agente transformador. E a hora que a gente consegue fazer isso, a gente está botando em prática aquilo que a gente deveria, pelo que a gente está aqui. Que é, como disse lá no começo, a gente poder estar todos unidos para que todos possam se transformar num bem comum. Né? A minha ação, a minha missão individual é comigo mesmo. Mas a minha responsabilidade com os outros é tão grande quanto. Mas não aquela que eu tenho que falar, não, você tem que mudar porque você tem que ser assim. Ah, eu tenho que fazer isso porque o Rafael falou numa live, né? Porque o Ed falou numa live, eu tenho que ser assim. Não, eu tenho que sentir isso no meu coração. Eu tenho que sentir isso como verdade. Essa transformação tem que vir da minha vontade. Não porque alguém pediu, não porque alguém falou, não porque alguém na igreja ou no centro espírita falou que se eu não fizer isso eu vou para um umbral. Né? Criando a comparação, né, que a igreja sempre fez, né, de que se você não for bom você vai para o inferno. Então, assim, a gente tem que ser muito transparente e ser muito sinceros conosco mesmo. E aí a gente tem que trazer isso para a nossa vivência, como eu falei lá de falar mal. Né? A gente ainda é muito venenoso. Se a gente for pegar as redes sociais, a nossa prática, ela nem sempre condiz com aquilo que a gente fala. E eu falo de nós mesmos, eu, Rafael, Ed, qualquer perfil aí que você falar, nossa, olha aquele perfil espírita, eu seguia ele, porque tinha boas postagens, falava de Jesus, aí de repente fez uma postagem de tal coisa, não gostei, parei de seguir. Aquela pessoa, ela pode ter aquela crença. Aí entra a questão de eu respeitar ou não respeitar, e eu, claro, eu tenho todo o livre-arbítrio para poder seguir ou não seguir aquela criatura. Só que a gente tem que entender que o outro é tão falível quanto eu. Né? Que se eu não posso virar e falar assim, ó, fulano de tal, vou te deixar de seguir porque você fica pregando Jesus aí e tá fazendo postagem para ficar arrumando intriguinha aí nos seus comentários. Eu na minha vida faço isso, será? Se eu não faço isso, se eu não ajo dessa forma, se eu não tenho nenhum tipo de pecado, que eu não tenho moral nenhuma para tirar pedra, porque Jesus não compara os erros. Ele transforma tudo numa coisa só. Né? Para ele, atirar pedra é a mesma coisa que não punir. É a mesma coisa que não cortar a mão. Então, ele usa as duas comparações. As comparações para ele são iguais. É o respeito pelo próximo. Então, a partir do momento que eu não faço nenhum... Eu tenho meu teto de vidro ali limpinho, sem nenhum medo, sem nenhum motivo para que falem mal de mim, aí você pode dar lição de moral. Mas isso hoje é difícil, porque todos nós temos pequenas falhas, pequenos deslizes, pequenos equívocos. E se a gente não se perdoa, como é que a gente vai perdoar o outro? Então, assim, a gente tem que entender. Né? Por isso que eu acho que o grande segredo do Evangelho e de tudo que está incluído nas passagens de Jesus, nas palavras de Jesus, é a empatia. Porque Jesus usava dessa ferramenta para justamente entender aquele que era o prejudicado da história, prejudicado das parábolas. Né? Sempre tem um prejudicado nas parábolas. E o que Jesus mostrava nelas era justamente, olha o lado dessa pessoa. Por que ela fez isso? Qual a situação que ela está passando? E aí, fazendo isso, Jesus fazia com que a pessoa refletisse. E hoje, se a gente tem empatia, eu vou pensar duas vezes antes de criticar aquele político lá nas redes sociais, antes de falar qualquer coisa. É o que eu acredito? É o que eu acredito. Às vezes a gente fica fulo da vida com determinadas coisas, a gente fica fulo da vida com determinadas coisas. A gente quer vomitar,
a gente quer que as pessoas saibam qual é a nossa posição. Mas nós somos falíveis ou não somos falíveis? Qual é a nossa moral que a gente tem para fazer tal julgamento? Ah, talvez naquela coisa que eu estou falando eu tenha moral. Talvez eu tenha. Mas e nas outras? Vamos voltar que Jesus unificava todos esses comportamentos. Então, assim, a gente é muito falso moralista hoje. A gente fala que nem político, né? Política é o meu maior exemplo de falso moralista. Eu estou julgando aqui. Mas justamente de falar as coisas e fazer outras. Nas campanhas são promessas e na ação acaba sendo completamente diferente. E no nosso dia a dia a gente acaba sendo político também. Então a gente muitas vezes acaba falando algumas coisas e fazendo outra, né? Sendo hipócrita que você trouxe lá dos próprios fariseus. Então assim, só para encerrar, que a gente está chegando perto da hora já também, né, Eli? Por que Jesus chegou aqui para a gente? Jesus trouxe tudo isso para quem? Jesus trouxe os ensinamentos dele para os fariseus e para os escribas, para os romanos. Como a gente falou no começo, não. O público de Jesus era outro. Era um público aberto. Jesus atendia quem? Jesus atendia aquelas pessoas imperfeitas. Jesus atendia aquelas pessoas que eram doentes físicas, doentes espiritualmente, doentes da alma. Por isso que Jesus é conhecido como médico de almas. Porque ele auxiliava aquelas almas a terem uma recuperação. Através do quê? Da fé e do exemplo. Ele não tinha muitos recursos. Então a fé e o exemplo era o que Jesus trazia. Então a tua fé te curou. Né? E o exemplo do cara andando, do cara enxergando depois daquela palavra, daquela injeção que Jesus trazia, fora todo o magnetismo que ele tinha, é claro, fazia com que os outros também pudessem acreditar de que aquelas palavras e ações eram verdadeiras. Então, o Evangelho nada mais é, para a gente, para nós que estamos aqui hoje, um baita de um remédio. É um baita de um remédio. Remédio das nossas dores, dos nossos males da alma, do espírito. Por isso que a gente não pode. Tô doente aqui, vou fazer uma cirurgia, vou ler o Evangelho. Não, você vai ler o Evangelho, pode colocar a fé. Mas se você não mudar seu comportamento de vida, que foi o que talvez levou você para essa cirurgia, não adianta. É o cara fumar a vida inteira, e aí a hora que ele vê o estrago que foi feito, ele começa a virar um devoto. Vai adiantar? Pode amenizar. Pode amenizar. Só que o cara perdeu tanto tempo, e aí ele não aplicou o Evangelho nele. Aí ele vai começar a se valorizar. Então assim, eu falei de um vício, né? De um vício material, mas a gente tem tantos vícios morais, né? O orgulho, o ego, a inveja, maledicência, que são exatamente as doenças que o Evangelho como remédio vem curar. Então que a gente possa beber dessa água, beber desse bálsamo, e que a gente possa utilizar o remédio deixado pelo médico das almas aí para a gente poder conseguir levar a vida melhor e que a gente consiga ser mais representativo, né? Representar muito mais Jesus, porque fala que cristão é fácil, seguir Jesus é fácil, fazer o que Jesus ensinou é a grande dificuldade que a gente tem. É isso aí, muito legal. Quero mandar aqui um abraço para a Elaine, que acabou de entrar aqui. Elaine Orsi, a Tayana, muito obrigado. Taina, quer dizer, Marcos Rogério, Gisele JM, a Liliane Pestana, Cici Nascimento, Sandra Ribeiro, Mara Naíssa, Germano, Marta Pila, muito obrigado, viu? Josino, muito obrigado. Olha, nós infelizmente estamos chegando ao final da nossa live. Se você não segue ainda, segue por gentileza, @espírita.sou, sou de alma. É o canal do Rafa, né, o nosso amigo que está aqui conosco, dando assim, essa aula. Assim, ele começou a falar aí, puxa vida, a gente começa a viajar nas palavras dele. Putz, a gente vai longe. Muito legal mesmo. E, por favor, se você ainda não segue, dá esse apoio para nós.
Canal Somos Underline Espiritismo. Presente aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no TikTok, viu? Eita, Só que você o já tá TikTok lá, não é? tem dancinha. Ah, É, bom. já tô lá, mas não tem dancinha não, por Então o enquanto não. algoritmo não vai te favorecer, Ed. Tava conversando com a Aninha do Cantinho, a gente tava falando isso, temos que ir pro TikTok. Eu falei, eu não vou dançar, não. Não, mas o TikTok não O é só dancinha algoritmo. também não. Não, não, eu tô brincando. É que o algoritmo favorece demais determinadas coisas, né? E aí a hora que a gente evangeliza, parece que não tem valor, né? Que o algoritmo não ajuda. Mas a gente tem que estar Pois em é, tudo quanto é lugar. Tem que fazer isso mudar, né? exatamente, é. Pessoal, faça como a Kátia Miyazono, siga a gente, siga o Espírita Soul, siga o canal Somos Underline Espiritismo. Afinal de contas, nós só queremos divulgar a doutrina espírita. Tem tanta gente fazendo tanta coisa aí na internet, falando groselha para cima e para baixo. Poxa, apoie os canais sérios, os canais descontraídos, que somos nós, para a gente levar a doutrina espírita para mais pessoas. É só isso que a gente quer. Bem, Rafa, a gente está já no final da nossa live. Você quer tecer suas palavras finais, suas considerações finais, por favor? Eu agradeço mais uma vez o convite, Ed. A gente tem uns percalços, né, quando a gente marca a live, mas acontecem, infelizmente, algumas coisas que acabam impedindo. E a gente está junto hoje e estamos abrindo o mês de dezembro aí, um mês tão gostoso, tão bonito por conta do Natal, e que lembra, que se remete tanto a Jesus, né? E nada melhor do que abrir o mês falando de Jesus e a importância que ele tem, teve e tem nas nossas vidas. Que a gente possa continuar bebendo essa água, possamos continuar sempre estudando, buscando conteúdo, né, se informando e, acima de tudo, se transformando. E sigam o Ed, aqueles que são meus seguidores estão aqui nessa noite. Acompanhem o perfil do Somos Espiritismo, que é muito bom também. O Ed um cara nota 10. Só antes de encerrar, comentar aqui sobre um comentário da Elaine Orsi, que ela está falando que o marido dela está entre a vida e a morte, que ela está desesperada. Olha, Elaine, bota em oração aí o seu marido, coloque para que os bons espíritos te suportem. Tá Coloca, aqui, ó, Elaine Orsi. Elane Orsi, escreve o nome do seu marido aí, por favor. Nós Isso. vamos fazer a prece final. A gente vai pedir vibrações por ele, por favor, tá bom? Muito bom, Ed. Desculpa, Muito bom, Rafa, Ed. desculpa. Não, mas é isso mesmo. Mas é isso, Elaine. Se concentra em colocar nas mãos de Deus aí o que for acontecer, que seja, e que você, tanto você, seu marido, sua família, possam estar fortalecidos aí com o amparo dos bons espíritos, tá bom? Fica com Deus. Eu quero mandar um beijo pra Aninha aí, que chegou agora, parceirona das redes sociais, e que tem um trabalho... Ela sim chegou aqui quando tudo era mato. Ela chegou, ela é a primeira a carpinar nas redes sociais, no Instagram. Essa menina vale ouro. Beleza, beleza. Olha, o nome do marido da Elaine é o Newton Dias Ribeiro. Isso aí. Então tá. Rafa, eu agradeço demais por você estar aqui conosco, dispor do seu tempo para vir conversar conosco, nos trazer essas lições maravilhosas do Mestre Jesus. Nós precisamos falar mais de Jesus, mas não simplesmente falar como um belo, como um bibelô, um objeto de contemplação, não. Falar da mensagem dele, porque se tem uma verdadeira pessoa que nós precisamos seguir, antes de qualquer canal, de qualquer coisa, é seguir Jesus. Esse sim nós precisamos seguir, mas seguir fazendo valer os ensinamentos dele. Ô Ed, E é isso. você tem um verdadeiro mito que existe, esse mito é Jesus. Com Esse certeza. é o cara. Esse é o cara. Beleza. Então agora eu vou convidar todas e todos que estão aqui conosco e que se sentirem à vontade de fechar os olhos. E também quem estiver vendo a gravação dessa live, também se sentir à vontade de fechar os olhos. E vamos, dessa maneira, orar e agradecer a Deus por esse encontro, por termos as condições de falar sobre Jesus, os ensinos morais que o Cristo vem nos dando, ainda hoje, pois o amor dele aí se irradia para os espíritos superiores, e esses espíritos superiores vêm trazer os ensinamentos também, vêm trazer novas luzes sobre tudo o que aconteceu quando Jesus esteve aqui conosco, neste mundo. Muito obrigado, Pai. Gostaria, nesse momento, de pedir por Newton Dias Ribeiro, esposo da nossa querida Elaine Orsi,
que se encontra em uma situação não muito boa de saúde, que os bons amigos do mundo espiritual possam estar nesse momento presentes na casa, no lugar onde Newton se encontra, e que as bênçãos recaiam sobre ele, mas também recaiam sobre a família, sobre a esposa Elaine, que ele possa sentir em seu espírito, em sua alma, as coisas boas vindas do céu, e que dessa maneira nós possamos acreditar em Deus, pois Deus sempre tem o melhor para nós. Ele sempre nos mostra o melhor caminho a seguir. Então, que nós possamos ter condições disso. Que o Dr. Bezerra de Menezes e a sua falange maravilhosa de espíritos iluminados, espíritos de cura, possam também atuar junto com esse irmão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Assim seja. Bom, nós chegamos ao final dessa live. Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Fica com Deus, você e sua Valeu, família, irmão. tá certo? Você também. Beijo para todo Tchau. mundo. Boa noite. Tchau, tchau.